Amoras na vinha, a amargura é lepra espiritual. Mensagem do dia 28 de outubro de 2016. Que o Senhor nos ajude a mudar nossos hábitos venenosos com sabedoria de vida e alegria. Amém? Meus amados moradores do coração, eu não posso enfatizar demasiadamente o poder da amargura. Este é um espírito muito sutil e penetrante. Ele contamina todas as bênçãos em nossas vidas. A nossa saúde, o nosso pensamento, nossas emoções, nosso relacionamento uns com os outros. E por Deus, se você tem amargura que está te envenenando a cada dia, este vírus põe para fora tentáculos que infectam todas as áreas de nossas vidas. É um cancro espiritual que permeia todo o sistema. Por exemplo, se a amargura está em nosso estômago, ela se espalha para centenas de pequenas glândulas do corpo. Os pulmões, o fígado, o pâncreas, cérebros, ossos e peles, pés, pernas, pescoço, costas, braços e as mãos, até que o corpo espiritual, físico e emocional seja completamente envenenado. Já está escrito que um coração alegre promove a cura, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Observe que a medula óssea é uma das substâncias mais importantes em nossos corpos. Ela produz as células sanguíneas. Assim, a própria essência da vida, que é o nosso sangue, é afetado pela amargura. Quanto mais vivemos, mais amargura permeamos em nosso ser. Estou pessoalmente convencida de que, na velhice, a amargura acumulada envenena nossos corpos inteiros e também suga nossa vida para fora. Assim como o câncer que se alimenta de nossos próprios corpos e rouba todos os nutrientes significativos para a nossa saúde. Graças ao Senhor, há um remédio que é um coração alegre, mas a alegria significa alegria que não podemos fazer em gratidão e agradecimento. E isso está se tornando uma mercadoria sobrenatural nos dias de hoje. Com todas as provas que passamos, temos de encontrar novas formas de relacionamento em nossos ensaios e testes, porque as velhas formas estão nos envenenando. Eu estou começando a entender que a amargura vem sempre quando estamos irritados, impacientes, confusos e julgando. Qualquer emoção negativa permite que a semente venha aos nossos corações. Um demônio vem com ela, e depois que a raiz de amargura é recebida, ela sufoca a luz do Senhor, sua graça e nossa fé. Isso acontece imediatamente e sem o nosso consentimento. É por isso que os demônios são tão eficazes quando trazem desordem. Reagimos com irritação imediata e vem o demônio da amargura e com sua semente, juntamente com abundância de fertilizantes para começar. Se você permitir esta semente germinar e não se arrepender, pedindo por misericórdia e graça do Senhor para se livrar dela imediatamente, será tarde demais. Em outras palavras, precisamos parar e nos posicionar em pedir ao Senhor: por favor, Senhor, desculpe-me, perdoa-me. Por favor, livra-me deste demônio em meu coração. Nós, já infectados, começamos a nos enfraquecer se nós deixarmos que ele se sente lá. Os pensamentos negativos também começam a se multiplicar, até não podermos mais nos concentrar no que estávamos fazendo, porque a nossa raiva estará crescendo a cada minuto. Quando começamos a conhecer esses pensamentos, ou seja, quando começamos a conceber esses pensamentos que já estão infectados pelos demônios da amargura, uma semente é plantada
e crescerá rapidamente até sufocar a vida, a inspiração, a saúde, o pensamento claro, as emoções de esperança. E toda boa coisa com a qual nos associamos será privada de sua bondade no momento em que alimentamos a amargura. Sabendo disso, a minha primeira oração ao Senhor, logo pela manhã, é: por favor, Senhor, perdoa-me por minha amargura, me ajude a transformar minhas irritações em jubilosa gratidão. Por favor, me livre dos demônios e suas dedicações, bem como a semente e as raízes da amargura. Por favor, banhe meu coração no teu sangue e me purifique de toda injustiça. Mas antes de realizar esta oração, eu tenho que refletir sobre as ocasiões de ira, rancor e ressentimentos, impaciência e murmuração. E tenho que pedir ao Espírito Santo para mostrar o meu pecado. Assim, estes 3 passos precisam ser tomados antes de pedir a libertação. Primeiro, examinar minhas ações, sentimentos e pensamentos. Segundo, perdoar a quem eu esteja retendo ressentimentos contrários. Terceiro, arrepender-me de uma atitude ingrata, porque verdadeiramente o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem, seja resmungando ou reclamando, ou até mesmo ficando com raiva, não só pela pessoa que causou a ofensa, mas a Deus que permitiu que a causassem. E isso deve fazer assim: Senhor, por favor, cure qualquer um que eu tenha ofendido. Eu compartilho isso com vocês, reconhecendo que provavelmente eu ressalte minha situação aqui, estando em crítica sobre o meu próprio eu. Mais do que ninguém além de mim, eu estou aqui vendo e já tenho dito que isso não é bom. Na verdade, estou me destruindo nessa minha atitude negativa em relação a falhas, mesmo sendo falhas pequeninas, como a falta de jeito e erros. Eu tento pegar a mim mesma, mas se eu não consigo isso, eu pelo menos chamo a minha estúpida vidraça. Ei, você vidraça tola, você caiu. Até que com isso eu receba novamente o controle, resposta por esse meu empurrão sobre joelhos. Curiosamente, as leituras do missal hoje trouxeram a luz real do quão sério é termos a amargura. Primeira leitura de Levítico. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço ou uma erupção ou uma mancha brilhante em sua pele, que pode ser uma doença de pele contaminada, eles devem ser trazidos para Arão, sacerdote, ou a um dos seus filhos, que é um sacerdote. Levítico 13, 1-2. O sacerdote o examinará e, se a ferida inchada na cabeça ou na testa está vermelho branco, como uma doença de pele contaminada, o homem está doente e impuro. O sacerdote o declarará imundo por causa da ferida na cabeça. Qualquer pessoa com uma doença contaminada deve usar roupas rasgadas, deixar seu cabelo ser despenteado, cobrir a parte inferior do seu rosto e gritar: imundo, imundo, enquanto eles têm a doença e permanecem impuros. Eles devem viver sozinhos. Eles devem viver fora do acampamento. Levíticos 13, 43-46. A amargura é a lepra da nossa idade, meus irmãos e irmãs. Note que Deus isola a pessoa infectada. A amargura é altamente contagiosa e se espalha facilmente de pessoa para pessoa. Vamos agora nos colocar no lugar de um leproso. Você se levanta pela manhã, então tem que escolher roupas rasgadas para usar. Não pode escovar o cabelo. Deve manter sua boca coberta em todos os momentos. Viver à distância da comunidade para que não possa conviver com qualquer pessoa, com exceção de outros leprosos. Qualquer coisa que você tocar será impura. Então você não tem nenhuma ocupação. Se alguém chegar perto de seu acampamento isolado, você deve gritar: impuro, imundo. Quando você for à cidade, as pessoas correm de sua presença e você continuamente deve gritar: impuro.
E esta é a maneira como você vive por toda a sua vida. Naqueles dias não havia cura para a hanseníase. Quando Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés, sim, vamos nos ater a esse caso aqui. Isso é bem interessante. Por causa de sua mulher etíope, pois ele havia se casado com uma etíope. Falou o Senhor somente por Moisés? Eles perguntaram. Não, falou também por nós. E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais humilde do que qualquer outra pessoa na face da terra. E isso é uma declaração interessante. Eu quero saber quem escreveu isso. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, sai para a tenda da reunião, todos três. Então os três saíram. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvens. Ele estava na entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando os dois se aproximaram, ele disse, ouçam minhas palavras. Quando há um profeta entre vós, eu, Senhor, me manifestarei a ele em visões. Eu falarei com eles em sonhos. Mas isso não é verdade de Moisés, meu servo, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não em enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que, então, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. Quando a nuvem se levantou de cima da tenda, a pele de Miriam ficou leprosa. Tornaram-se brancas como a neve. Arão se virou para ela e vi que ela tinha uma doença de pele contaminada. E ele disse a Moisés, por favor, meu senhor, peço-lhe para não realizar contra nós o pecado que tão tolamente cometemos. Não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Estaria fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolhe. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Números 12, 1 a 15. Em um instante, aquela mulher de alto escalão de toda a comunidade de Israel foi transformada em impura e isolada da comunidade. Este é o poder da amargura e é altamente contagioso. Apenas um pensamento é tudo o que se precisa e você ficará infectado. Assim como uma picada de mosquito é tudo o que é preciso para a malária ou uma tosse em uma sala fechada para se contrair o vírus ebola. Tiago fala dele dizendo, aqueles que se considerem religiosos e ainda não mantêm uma rédea apertada em suas línguas, enganam a si mesmo e sua religião é vã. A língua é uma pequena parte do corpo, mas faz grandes ostentações. Considere como uma grande floresta é incendiada por uma pequena faísca. A língua também é um fogo, um mundo do mal entre as partes do corpo. Ela corrompe todo o corpo, define todo o curso de sua vida no fogo e ela mesma incendiada pelo inferno. Aqui não está se falando da fonte, isto vem do diabo. Todos os tipos de animais, aves, répteis e criaturas do mar estão sendo domados e têm sido domados pelo gênero humano. Mas nenhum ser humano pode domar a língua. É um mal inquieto, cheio de veneno mortal. Com a língua louvamos nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os seres humanos que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos e irmãs, isto não deve ser assim. Pode tanto água salgada e água doce jorrarem da mesma fonte? Meus irmãos e irmãs, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago 1 a 26 e 3, 6 a 12.
Por favor, moradores do coração, eu os imploro, se arrependam de toda amargura e orem por mim, porque sinto esse veneno em meu coração. A amargura fiz com que o câncer seja mais doloroso e se espalhe. A amargura faz com que as dores de cabeça fiquem piores. A amargura faz com que a sua mente fique torcida e pense estar fora de controle. Seu corpo, alma e espírito ficam envenenados, tão seguramente como se tivesse lepra. Qualquer bem que você queira fazer em sua vida será comprometida pela amargura. Quando os israelitas estavam no deserto de Sur, 3 dias fora do Mar Vermelho, eles chegaram a uma fonte contaminada. O Senhor disse a Moisés para lançar um feixe de madeira na água, que elas se tornariam doce. Isto está em Êxodo 15. Eu não posso deixar de pensar sobre a viga de madeira que Jesus teve que carregar para a sua crucificação. É através do poder da cruz do Senhor que somos perdoados e nos dado nova vida, livre de amargura. Passando para o Novo Testamento, enquanto Jesus estava em uma das cidades, apareceu um homem que estava coberto de lepra. Quando viu Jesus, ele caiu com o rosto no chão e pediu-lhe: Senhor, se você estiver disposto, você pode limpar-me. Jesus estendeu a mão e tocou o homem. Eu estou disposto, disse ele, seja limpo. E imediatamente a lepra o deixou. Em seguida, Jesus ordenou-lhe: não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece os sacrifícios que Moisés ordenou pela sua purificação como um testemunho para eles. Lucas 5:12-14. O Senhor é tão cheio de compaixão. Vamos vir a Ele se arrependendo e pedindo a Ele para curar-nos dos hábitos de reclamações, amarguras, resmungues e nos levar a novos hábitos de louvor por todas as lições que Ele tem nos dado através de circunstâncias desfavoráveis, sabendo que a nossa santidade está sendo forjada e nos levando de glória em glória. Então, não haverá nada realmente para reclamarmos. É para o nosso próprio bem que Ele permite estas coisas. Neste ponto, eu perguntei ao Senhor se Ele tinha algo que queria nos dizer. Então, Ele me disse: Não, esse ensinamento está completo em si mesmo. Estejam verdadeiramente ouvindo estas palavras e façam uma resolução em seus corações para colocarem de lado todo o resmungue, ressentimento e amargura. Façam uma resolução firme, queridos. Este é o número 1 da invasão de Satanás para tornar as vossas vidas azedas. Ele ganha o seu consentimento quando lhe causa problemas. Sua raiva é o seu selo de aprovação para o dom dessa semente amarga que conta com um demônio para cuidar dela no jardim de seus corações. Você pode imaginar como o jardim do seu coração parece quando está cheio de amargura? Posso dizer-lhe, já não é mais um jardim. Em vez de um emaranhado de espinhos e abrolhos que não se pode percorrer, muito menos sentar-se, não há flores lá. Não há frutos, apenas emaranhados de vadios arbustos com espinhos afiados, cujas pontas estão envenenadas. Não há descanso ou alimentação neste jardim. Ao contrário, é uma representação do inferno na terra. Isso, sim, é o que acontece com a alma que entretém a amargura. Toda a vida é sufocada. Lá você vai encontrar ciúme, ódio, ressentimento, depressão, julgamento, impaciência, o egoísmo, a crueldade, vingança, orgulho e todo o pensamento escuro e nocivo conhecido pelo homem. Quando a semente entra, ela encontra um bom solo e lentamente estende as suas raízes.
No início, a alma não pode estar ciente de que algo dentro dela foi comprometido. Quando os demônios tendem a esta planta, as raízes se espalham para diferentes áreas da sua vida. Eles esperam pela oportunidade de que precisam para assumirem a alma. Talvez seja o adultério, ou a perca de uma criança, ou a perca injusta de um emprego, câncer, ou doença grave, falsa acusação ou traição. Uma vez que o incidente ocorre, as raízes colocam para fora seus brotos que podem ser sentidos por ressentimento e raiva. Em seguida, eles se tornam perceptíveis. Eles sufocam e rejeitam o meu amor, e a alma se torna mais e mais amarga e endurecida. Em seguida, as frutíferas e prolíficas videiras provenientes do viticultor não podem produzir uvas de escolha, porque tudo que é bom e saudável nas plantas foi sufocada pelos espinheiros. Assim, embora você pense que está permanecendo na videira e produzindo frutos, na realidade você está permanecendo nos espinhos do inferno, em amargura. Vinde a mim, meus filhos. Confessem todos esses sentimentos e deixe-nos resolver isso juntos. Vamos limpar a vinha e queimar os espinhos no fogo da caridade. Então eu irei trabalhar com vocês para restaurarem um jardim frutífero e perfumado que possamos caminhar juntos e planejarmos para uma nova vida, trazendo assim novos frutos. Podemos fazer isso juntos, se você quiser. Você deve fazer um ato da vontade e segurá-lo em todas as circunstâncias. Podemos começar hoje a levar uma vida de celebração e ações de graças, sabendo sem dúvida que todas as coisas cooperam para o bem quando você está em mim e eu estou em você.